Um jeito? Olá pessoal, caros amigos aí do YouTube, do Facebook, do Twitter, telespectadores da Rádio MCI. Sou Dante Mantovani, estou aqui com meu amigo Rafael Nogueira. Tudo bem, Rafael? Olá, Dante, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação tê-lo aqui no Simpósio Nacional Conservador. Prazer é meu. Na Rádio MCI, né? Somos amigos há muito tempo aí no Facebook. Posso considerar que somos amigos de escola? Porque temos o mesmo mestre, né? Sim, claro. Professor Lauro Carvalho, nossa grande referência, nossa grande inspiração, nosso grande mestre, né? Isso. E o Rafael Nogueira, como todos vocês sabem, acompanham também o trabalho dele, grande pesquisador da história do Brasil, da literatura universal, dos grandes clássicos da história. Rafael, se não me engano, você tem várias formações em história, literatura, não é? Em filosofia, fez várias faculdades. Sim, formalmente sim, fiz filosofia. Inclusive, né? Formalmente. Fui à universidade, com 17 anos eu fiz filosofia, com 20 eu me formei bacharel, com 21 licenciado, depois eu fiz direito, foi uma depois da outra, depois eu fiz história, fiz pós em educação e depois a parte literária foi por orientação do Olavo mesmo, eu sou aluno dele desde 2003 e aí eu fui lendo... 2003. Puxa vida. Aí eu fui 16 lendo... anos. Era aluno presencial em São Paulo. Eu conheci em Santos, inclusive, lá na minha cidade. Interessante. E aí eu passei a ler literatura, que era uma coisa que estava de lado assim na minha formação, era só a obrigação de escola. Aí eu fui avançando na literatura e percebi que era interessante também para selecionar também literatura. Entendi. Bom, já que nós entramos nessa seara, não é? A literatura, segundo o professor Olavo, nos ensina no Seminário de Filosofia, fundamental para a formação do imaginário. Sim. Nós estamos aqui num evento conservador tentando, e o Rafael conseguiu fazer isso com maestria agora há pouco, foi aplaudido diversas vezes pela plateia aqui, nosso simpósio lotado de gente, não é? Estamos tentando resgatar aí o sentimento de patriotismo, né? Melhorar nosso imaginário, porque as nossas crianças, nossos jovens foram doutrinados primeiro para achar que nós não temos heróis, não é? Isso. Então, é aquela coisa de dizer que o Dom Pedro, quando foi dar o grito da independência, na verdade estava com diarreia. Aquele filme da Carla Camurati, que zomba da família real, Dom João VI, que Napoleão Bonaparte, me corrija se estiver errado, reconheceu que foi o único monarca que deu o cano nele, conseguiu enganá-lo. Reconheceu, num diário que ele escreveu, são os diários de Santa Helena, né? O diário que ele escreveu já exilado. Sim, que foi o único monarca que realmente conseguiu dar um balão no Napoleão Bonaparte em termos estratégicos. E aqui no Brasil nós conhecemos os monarcas, os nossos grandes ilustres homens do passado, através de sátiras, de zombeterias rasteiras promovidas por esse pessoal de esquerda, esse pessoal progressista, que não tem compromisso nenhum com o resgate da memória nacional. Então, o trabalho do Rafael Nogueira tem vindo no sentido de resgatar essa memória, né? Principalmente com Bonifácio, ele vai falar mais sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco, Rafael, sobre a importância da formação do imaginário, tendo como base aí seus estudos, sua formação em literatura, em história, em filosofia, e como você pensa que isso pode ser transformado em propostas para a educação no nosso país, visto que nós temos aqui, inclusive, muitos políticos, não é? É claro que você já faz um trabalho nesse sentido, através da mídia, do Brasil Paralelo, não é? Dos documentários, filmes, mas como que nós podemos capilarizar mais essa educação que possa resgatar esse nosso imaginário, que tem sim seus grandes personagens, como você falou agora há pouco. Sim. Primeiro, para capilarizar, é preciso que as pessoas queiram. Porque aí a gente dá orientação online, tem como buscar, eu estou lançando um site rafaelnogueira.org que vai dar para orientar. É possível que as pessoas enfrentem os livros também, ainda que sejam difíceis, tem pessoas que conseguem sozinhas enfrentar os grandes livros da literatura. Mas essa parte da literatura universal, ela nos capacita a ir além dos parâmetros básicos da vida, sabe? As pessoas ficam muito vulneráveis à narrativa marxista, porque é uma narrativa economicista, mas se você vive de forma dinheirista, você só se preocupa quando é jovem com a faculdade que vai fazer, depois só se preocupa com ganhar mais, com qualquer coisa assim. Se não se preocupou com faculdade, chegou atrasado nessa parte, aí fica se sentindo inferiorizado, ou tem aqueles ainda que vão para o crime, mas você vê todos esses tipos humanos no Brasil girando em torno do dinheiro. Sim. Entendeu? É por falta de imaginação. Aí que o marxismo ganha todo mundo. Aí que ele ganha. O marxismo só fala disso. E não importa se você não é marxista, mas se você está dentro dessa cosmovisão dinheirista, você está colaborando para todo mundo ser marxista, para as futuras gerações serem presas fáceis, se não do comunismo, de novas ideologias que sejam assim também. Então veja assim, a literatura nos coloca novos tipos
contatos humanos, novas perspectivas, a ligação com o sobrenatural, as várias vocações, os dramas, os desafios. Você se toca por isso, ao mesmo tempo você percebe que o seu drama não é o único do mundo, não é, de repente, o pior de todos. Você percebe que você pode alçar voos maiores e consegue até ter uma imaginação tão rica a ponto de imaginar para si um destino melhor e muito mais interessante do que se você ficasse naquela perspectiva materialista, dinheirista e fechada que você recebe dessa cultura que ainda precisa ser trabalhada. O Dante, eu confio que depois de mais acesso à literatura universal, à literatura luso-brasileira mesmo, eu acho que nós temos que ter gênios criadores, Dante. Assim como na música, né? Estou falando aqui com um grande músico. Obrigado. Assim como na música a gente tem os criadores, eu acho que o Brasil precisa ter os criadores da música, os criadores da ficção, os criadores da filosofia. Teatro. Isso, do teatro, mas para isso a gente vai precisar mesmo da leitura. Primeiro a gente absorve o legado ocidental, depois a gente desenvolve. Haja vista que a leitura de cabeceira de Beethoven, nós não gostamos muito, mas era Immanuel Kant. Ele lia o Kant e a outra nós gostamos, Plutarco. Ele lia Kant, Plutarco. Estava muito inteirado de política. Por um tempo gostou de Napoleão, viu que não foi bem aquilo, parou de gostar. E sabe que a Leopoldina conviveu um pouco com Beethoven, né? Nossa imperatriz? Isso eu não sabia. Quando era criança. Isso, pessoal. A família imperial é importante de conhecer a história, hein? A família, que ele era meio mal educado, né? Mas a família imperial que em grande medida sustentava ele. Era o irmão da Leopoldina. É mesmo? O irmão mais velho. E o Goethe. E Goethe também. Ajudava, né? Isso, a família imperial austríaca ajudava os dois. Olha. Então você percebe aí que... olha o que a gente podia ter dado, que tipo de hábito, né? Que tipo de respeito à cultura. Eu acho que a Leopoldina tem também que nos fazer olhar para o que a Áustria fez naquele momento em que tantos gênios surgiram. Muito século XIX, início do século XX. Período áureo da humanidade. Né? A gente tem também que olhar assim, pensar o que a gente pode fazer por isso. Que aí sim, nenhum país está fazendo isso. O Brasil alçaria um voo tal que seria olhado com respeito e admiração. Com certeza. Tanto que, Rafael, você deve conhecer a obra de Carlos Gomes. Sim. Nosso maior compositor de óperas, sem sombra de dúvida. Considerado na Itália sucessor de Giuseppe Verdi, o maior operista de toda a história da música. E apoiado por Dom Pedro II, sua bolsa de estudos. Dom Pedro II, com sua filho sensibilidade, de Leopoldina, exatamente. Filho de Leopoldina, deu uma bolsa de estudos para Carlos Gomes ir para a Europa estudar com Verdi, pessoal. E isso gerou o nosso maior músico de todos os tempos. Veja a importância da cultura, não é? Exato, e Dante hoje, para ler pelo menos, não é preciso mais a gente estudar na França, estudar na Alemanha, tem traduções, tem aulas de francês, tem aulas de alemão, quase todo mundo tem acesso, mesmo na cidadezinha menor você tem acesso à internet, as cidadezinhas menores. Então é possível avançar, é possível que a gente avance, viu? Se as pessoas passarem a querer aprender, querer estudar e desenvolver o seu gênio, seus talentos, cada um tem o seu talento, tem que se desenvolver, a gente tem que querer se desenvolver, cada ser humano, cada brasileiro tem que desenvolver ao máximo, para a gente dar também esse exemplo ao mundo de que é possível fazer isso, mesmo saindo de uma situação bem complicada. Mesmo saindo do pântano. Exatamente. Bom, haja vista também que a situação da qual nós saímos recentemente, né? Quantos governos do PT nós tivemos? 4 governos do PT seguidos, depois do Temer, né? E antes disso tivemos Fernando Henrique, PSDB, Collor. A gente está no pântano ainda. Nós estamos a gente está saindo aí. Estamos saindo, estamos com lodaçal por aqui, né? Estamos conseguindo respirar agora, digamos assim. Saiu do nariz, estamos conseguindo respirar. Então é urgente a reconstrução da cultura nacional, né? Urgente. As pessoas que gostam disso, que veem que tem talento, que desenvolvam suas vocações. É difícil? É difícil. O meio parece convidar a você fazer outra coisa, você perder tempo, só se enfiar nos prazeres. E no fundo, se enfiar nos prazeres pode esperar que virão grandes dores. Então, assim, e dores sem sentido. Quando a gente tem sentido para a vida, a gente suporta as grandes dores. Sim. Agora, as dores sem sentido, ou seja, você que só queria prazer e não está tendo, isso que gera, assim, a destruição psicológica. Suicídio, né? Sim, e a gente pode superar tudo isso aí. Através da cultura. Sim. Claro que se alguma pessoa está com deficiência, problema realmente, tem que procurar um psiquiatra, mas eu estou falando assim que muitas pessoas estão caindo numa tristeza e numa falta de sentido, num vazio, e não precisa. Sim, com certeza. Rafael, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho específico que você tem sobre o resgate da memória do José Bonifácio, né? Algum tempo atrás aí houve uma polêmica
um pessoal lá dizendo que o Bonifácio era contra o Brasil, que era, enfim, dizendo que era maçom, que não estava sintonizado com o cristianismo, né? E você deu lá uma resposta categórica, não vamos nem citar os nomes aqui, né? Foram algumas respostas categóricas. Algumas respostas categóricas que aí foram, sobre esse negócio foram do Bonifácio, alguns, que começaram a acusar você, o Olavo, o Mauro Ventura, de promover a maçonaria, enfim. Fala um pouquinho pra gente desse negócio do Bonifácio e a importância dele para a Constituição do Brasil, visto que eu já vi você falando isso nos seus programas lá no Brasil Paralelo e no próprio filme do Mauro Ventura, né? Que, aliás, o Mauro Ventura, conheci ele pessoalmente este ano, um grande artista, um grande preparo, né? Estivemos juntos em Brasília, lá no Ministério da Cultura, fazendo umas reuniões lá para ver se a gente consegue dar uma melhorada na coisa. Tá difícil, hein? Tá. Mas, enfim, qual a importância do Bonifácio para o Brasil que existe hoje? Tem pelo menos 3 maneiras de eu explicar isso. Então eu agradeço a pergunta, que me permite explicar aqui serenamente, sem tretas, sem polêmicas, que é o seguinte: a primeira maneira é uma confusão ligada até à minha pessoa. E ao Mauro, ao Olavo, as pessoas interpretam que nós estamos defendendo alguma agenda política secreta, qualquer coisa assim. Eu não estou defendendo agenda nenhuma, Dante. Eu sou como você, um aluno do professor Olavo, descobri certas coisas e falo nas minhas redes sociais, em público, nos filmes, no que eu escrevo, a respeito do que eu estou estudando. Então eu já disse hoje, já disse outras vezes, eu aprendi com Plutarco a valorizar os grandes homens, até para o avanço moral. Eu me formei em filosofia com um trabalho de conclusão sobre ética, sobre filosofia moral. E eu fui procurar os grandes heróis justamente para falar para os meus alunos, para mostrar aos meus alunos os exemplos, né? Parâmetros, exemplos. Foi assim que eu cheguei no Bonifácio. Tá? Então, primeiro ponto, cheguei no Bonifácio assim. Eu não cheguei no Bonifácio porque eu tenho uma agenda secreta, qualquer coisa assim. Então, essa questão da maçonaria, desde os primeiros livros que eu li do José Bonifácio, ficava claro assim, que ele teve a sua adesão, digamos assim, instrumental da maçonaria. Todo mundo tinha sociedade secreta na época para poder entrar na política de alguma maneira, mas ao mesmo tempo ele não obedecia, e mesmo tendo cargo alto ele não se fazia obedecer, ele não criou um elo muito profundo ali. Não é possível explicar a personalidade de José Bonifácio. Quanto mais eu estudo a maçonaria do século XIX, mais eu vejo que não é possível explicar a personalidade dele como se fosse apenas um maçom, alguém formado pela maçonaria. Ele era um sujeito diferente. Daí que ele seja o patriarca da independência, e muitos historiadores mais responsáveis falam. Tínhamos lá o José Bonifácio, que representava o modelo do homem, do intelectual novo lá do século XVIII. Nós tínhamos o Dom Pedro, que príncipe regente, representava a dinastia de Bragança. E nós tínhamos a Leopoldina representando a Áustria, mas nós tínhamos também os maçons do Rio de Janeiro. Então, os historiadores separam, quase todo mundo que é sério separa. Porque o José Bonifácio se bateu com eles. Quando ele abre a sua sociedade secreta, que muitos dizem, nossa, era assim, era assado, era vinculado a não sei o quê, ele estava ligado aos interesses da Leopoldina, e a Áustria, lá na Europa, estava defendendo a Igreja Católica. A Leopoldina era muito católica, a Áustria defendia a chamada Santa Aliança contra as maçonarias. Então, assim, ele está bem entrosado com a Leopoldina nisso. Eles querem chamar de império, muita gente pensa, ele quer chamar de império para imitar o Napoleão. O Dom Pedro que gostava de Napoleão, o Bonifácio e a Leopoldina pensavam talvez na Áustria mesmo, que tinha recentemente se tornado um império. Então, assim, eu acho que faltou aí um pouco de conhecimento de quais eram os agentes e da psicologia do José Bonifácio. Será que ele realmente foi moldado e foi um títere da maçonaria? Ou será que, pelo contrário, ele em alguma medida instrumentalizou a maçonaria, mas ele tinha o seu pensamento muito próprio, muito individual? Eu creio nessa alternativa, de que ele era um indivíduo ali agente. E num terceiro ponto assim, as pessoas que me acusam disso é que provavelmente estão interessadas. Um dos que mais acusou, falou que a gente estava contra o Brasil, que José Bonifácio isso, ele falava toda hora em nome da Igreja Católica. Você ia ver, não era católico. Não era nada, não tinha religião, inclusive. Exato. O outro que foi falar, assim, falou até, eu não sei se eu peguei pesado, porque é um grupo que está falando irresponsavelmente, sem estudar o suficiente. E eu acho que católico, em primeiro lugar, tem que ser honesto. Se você não estudou, não adianta você memorizar umas quantas coisas da igreja e ficar repetindo e dando com o tacape na cabeça dos outros. Vocês querem islamizar nossa religião, pô? Então. Querem matar infiéis? O que está acontecendo?
Então eu acho assim, tem que ser Como se as responsável. condutas humanas fossem automatizadas, né? Automatizadas. Não tem nuances, não tem falta de formação literária. Isso, algumas pessoas. É falta de formação literária, Dante. Porque... Algumas pessoas me veem assim, seu nome está na página de tal, e nesse grupo tem maçom. Aí eu digo assim, cara, mas eles estão me chamando justamente para eu fazer um papel assim assado, de repente lá eu consigo ser mais católico, eu consigo dar um bom exemplo. Evangelizar. Eu consigo... Exatamente, como é que é isso, né? Em São Paulo, então, quando vai pregar para os gregos, ele virou pagão, então. Exato, imagina esse pessoalzinho pensando nos jesuítas, eles vão virar índio, vão lá tudo ver as mulheres peladas, vão virar... Não tem que se misturar com eles. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos amadurecer. É muito primarismo, né? É muito infantil, é uma imaturidade que... Eu lamento, porque tem muita gente boa nesses meios caindo nessas ideias, né? Eu só espero assim, eu não vou fechar também negócio. Todas essas pessoas, elas são más, estão estragando tudo. É o que a gente falou, um pouco de maturidade, de repente elas amadurecem. Então, de repente, ouvindo essa entrevista, sabe, pensem quietos, não precisa me xingar de volta. Calma, pensa quieto. Não dá. Se você é católico e quer se apresentar, eu sou católico, seja primeiro honesto e vai estudar. Exato, perfeito. Rafael, isso conecta a outra pergunta que eu quero fazer para você, é uma preocupação que eu tenho. Eu sou muito crítico dessa questão das universidades, principalmente federais, que se transformaram aí num antro de doutrinação, né? E nós temos essa preocupação de formação intelectual tão depurada, a gente vê com muita tristeza, porque eu quando eu entrei na universidade, eu achava que seria lá o templo, né, para a ideia. Aí era assim, era convocação para greve, né? Era PCdoB fazendo panfletagem, era PSOL chamando para assembleia, não sei o que. Poxa, não é isso universidade, né? Não. Então, assim, a gente tem esse diagnóstico, a gente sabe que as universidades foram totalmente aparelhadas, né? Enfim, foram, digamos assim, distorcidas suas finalidades. Então, você acha que ainda há esperança para a universidade, ou nós temos que deixar de lado esse modelo de universidade e fazer tudo fora da universidade mesmo? Porque você imagina, interessante, eu cheguei a fazer doutorado, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização, tive orientadores. Até meu orientador de doutorado, muito bom, foi um filólogo. Que legal. Que trabalhava com filologia há muitos anos, história da língua portuguesa, enfim. E, embora meu trabalho foi em música, mas ele que me orientou. Legal. Tinha metodologia, tudo. Eu fico imaginando você, algumas pessoas que têm uma formação como essa, terem a possibilidade de dar orientações numa universidade. Eu estou falando de universidade de verdade, né? Sim. Não um campo de concentração. Então, como você vê a questão do ensino universitário? Há uma esperança para isso no Brasil ainda? Ou vamos deixar isso de lado? Dante, a situação está ruim demais, mas eu acho que há um certo otimismo de minha parte de pensar que se a gente continuar, se esse movimento continuar, se a gente não parar, porque o meu medo é que seja uma onda passageira. Me parece que é uma tendência permanente. Que os conservadores e esse movimento cultural que é mais importante até, o conservadorismo, ele é muito importante, mas ele é setorizado, é na política. O movimento cultural, ele saneia tudo, ele melhora tudo. Entendeu? Então, assim, esse movimento cultural, eu espero que seja uma tendência permanente do Brasil e que a gente passe a gostar. Sempre tem um núcleo no Brasil, todas as próximas gerações, que cultive a cultura. Né? E aí, o Dante, eu acho que aos poucos é capaz que a gente consiga tomar um departamento aqui, ou uma universidade, funda uma universidade. Uma universidade já resolveria grandes ou um problemas. dono de universidade chama professores melhores e coordenadores melhores, o diretor melhor, ou um reitor de universidade pública passa a nomear pessoas. Eu acho que tudo isso é possível, Dante. O problema está faltando coragem dessas pessoas que têm capacidade, têm meios de fazer isso. E também está faltando, Dante, olha só, poucos são como você. Também que estudaram muito, que conseguiram aí aos trancos e barrancos avançar. A gente também precisa de professores se dispondo. Olha, eu estou aqui, entendeu? Precisa de professores para as escolas, professores para as universidades. A gente precisa dessa gente. Então, como eu estou vendo que os professores, quando eles são formados, eles ficam com tanta dificuldade de continuar conservadores e esse movimento cultural, mas digamos assim, seguindo o caminho do Olavo e coisas assim, eu acho que os institutos, eles vão dar esse suporte. Os institutos, as associações. Os institutos culturais estão surgindo. Isso, e eles podem ficar permanentes também, como uma coisa que sempre vai existir, como se fosse uma espécie de movimento cultural extra-universidade, ou de repente eles se tornarão as universidades passando a dar curso superior. Mas enfim, por enquanto, hoje, Dante, por exemplo, eu fundei um em Santos também. A gente acabou de tirar o CNPJ. O Borborema é da Paraíba. Eu faço parte também. Mas eu sou presidente do Instituto Santista. Instituto excelente. Santista o Instituto Bonifácio.
Entendeu? E a nossa ideia justamente é dar essa formação que não tem, nem nas escolas, nem nas universidades. De repente, uma pessoa está fazendo história, está fazendo direito, está fazendo até medicina, ela quer ter uma visão mais culta, mais ampla. Vai lá para o nosso instituto. Entendeu? E aí, de repente, ela chega ao doutorado, vai pleitear uma vaga, não precisa ficar se escondendo, ela sabe se colocar e vai ter estudado bem, né? Porque às vezes assim, você se mata tanto para estudar para o currículo universitário e não tem mais tempo. Nem energia para estudar por fora. Sim. Mas com a gente organiza currículo, ajuda a ensinar, etc. Aí é só nos procurar que a gente consegue encaminhar. Então, eu acho que tem um site lá para o Instituto já? Tá quase, a gente acabou de lançar um instituto. Mas as minhas redes sociais, fiquem ligados, né? Nogueira.r no Instagram. Digita Rafael Nogueira, sempre eu sou o primeiro que aparece. Por exemplo, pelo menos até ontem era assim. No Facebook, no Twitter. Então vale a pena aí. Fiquem atentos que a gente vai começar a divulgar. Excelente, Rafael. Muito obrigado pela sua fala, pela sua entrevista aqui para o nosso canal. Valeu, prazer. E é um grande prazer falar contigo, né? A gente vê que existem pessoas realmente sérias, compenetradas, levando a sério essa missão de estudar a fundo, não apenas a memória do Brasil, nossos grandes mestres, como o caso do Bonifácio, mas a história universal. Sim. Porque o conservadorismo é isso, pessoal. É você aprender com os bons exemplos do passado. Se você não conhece, você está fadado necessariamente a repetir erros, muitas vezes erros primários. Não é? Quem não conhece a história do comunismo, por exemplo, vai lá, Che Guevara, lindo, maravilhoso, bota a camiseta de Che Guevara. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos estudar. Então acesse o site, ainda não está pronto, mas as redes sociais do Rafael, acompanhe o Rafael. O meu site pessoal, onde eu vou ensinar muito sobre o Brasil, rafaelnogueira.org. Se Deus quiser, final de novembro, início de dezembro, vai estar aí lançado. Assim que lançar o site, nós colocaremos aí na descrição. Vamos colocar já na descrição aí do vídeo, tá bom, pessoal? Maravilha. Curtam, compartilhem aí para que mais pessoas tenham acesso a este verdadeiro manancial de conhecimentos que o Rafael trouxe pra gente aqui agora. Um abração. Obrigado, forte abraço a todos. Obrigado, Rafael. Fiquem todos com Deus. Até mais.